bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa blusa feita com o fio batik da Círculo. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal clicando no botão aqui embaixo e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com os teus amigos para que eles possam aprender junto com a gente. E me segue também no Instagram, porque lá eu tô sempre dando dicas e colocando os spoilers das peças que vão vir aqui pro canal. Essa peça é bastante fácil de confeccionar e ela utiliza apenas 4 novelos do fio. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes para ficar mais fácil de a gente confeccionar a peça juntos. Então é importante que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder as próximas aulas. Assistam o vídeo até o final, porque às vezes vocês têm dúvidas que estão sendo respondidas ao longo do vídeo. E assim vocês poupam o tempo de vocês, porque assistindo o vídeo todas as dúvidas podem estar respondidas. Se vocês ficarem com alguma dúvida que não foi respondida ao longo do vídeo, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Esse vídeo está recheado de dicas e é um vídeo bem completinho para vocês tecerem a peça do início ao fim. Vamos então para o passo a passo. Para confeccionarmos a nossa peça, nós vamos utilizar 4 novelos do fio batik na cor 9511, uma agulha de tricô de 5 mm, uma agulha de tapeçaria, tesoura, fita métrica e contador de carreiras. Duas dicas para dar para vocês antes de nós iniciarmos o nosso trabalho efetivamente. Quando a gente pega o novelo do fio batik, a gente percebe que ele tem esse sistema puxa fácil que nos permite trazer o fio direto do centro do novelo. Eu já tirei aqui, porque eu estava testando a cor para ver se era igual em todos os novelos o início. Então não tenho como mostrar para vocês, mas ele sai direto do centro do novelo pelo sistema puxa fácil. Porém, como é um fio que tem uma metragem muito grande, ele tem 360 metros no novelo de 100 gramas, o que acontece? Quando a gente está trabalhando, puxando do centro do novelo lá pelo meio, final do trabalho, essa parte de fora aqui começa a ficar solta e vai embolar. E vai ficar o legítimo emaranhado de fios. Então, eu posso sugerir para vocês que se vocês querem começar o trabalho de vocês pelo centro do novelo, antes de vocês fazerem o trabalho efetivamente, vocês tirem o rótulo e procurem aqui fora a pontinha inicial do fio. Eu não vou fazer isso nesse novelo porque eu já tenho um pedaço de fio do centro enrolado aqui fora. Mas se vocês fizerem isso, vocês depois vão ter que novelar o fio na mão, tá? Não é difícil, tem alguns vídeos na internet que ensinam, eu não vou ensinar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas eu posso até gravar um vídeo aqui pro canal ensinando vocês. É bem simples e isso vai facilitar o trabalho, porque vocês vão puxar de fora, então a ponta de fora vai estar aqui no início, aqui dentro, e vocês vão ir enrolando o fio, e vai formando um novelinho bonitinho assim, ó. Esse aqui é da outra parte do trabalho. Com isso, a ponta de dentro vai ficar aqui nessa extremidade, e vocês vão poder começar a trabalhar por ela. Eu garanto para vocês que dessa forma não vai criar o bololô de nó. A gente perde um tempinho mais no início, mas não precisa ficar se estressando para desmanchar nó no final. Eu não fiz isso nessa parte inicial aqui do meu trabalho, e vocês podem ver que eu tive que ir cortando o fio para tirar os nós de tanto nó que formou. E aí tem que fazer a emenda, depois eu vou ter que arrematar esses fios. Então, observem isso e façam isso. A minha outra dica é a seguinte. Aqui eu tenho a parte das costas do meu trabalho pronta, como vocês podem ver. Sobrou esse tanto aqui de fio de um novelo do batik. Então, eu usei para essa parte aqui um novelo apenas e sobrou isso tudo aqui. A intenção de vocês, talvez, quando vocês concluírem a parte das costas, vai ser pegar esse fio aqui e sair tecendo. Vocês podem fazer isso? Podem. Porém, se vocês quiserem que o trabalho de vocês siga o mesmo padrão, frente e costas, com as listras no mesmo lugar, eu recomendo que vocês peguem outro novelo, procurem a pontinha que seja igual à pontinha pela qual vocês iniciaram a primeira parte que vocês fizeram. No meu caso aqui, eu já adiantei a parte das costas, da frente, desculpa, para mostrar para vocês como que eu fiz. Peguei aqui meu fio de um novelo novo e, ó, saí com o mesmo tamanho, eu medi, antes de iniciar essa parte aqui, eu medi quanto eu ia deixar de sobra para colocar os pontos na agulha. Eu deixei 2,80 m de fio.
E aí, aqui começou praticamente do mesmo tamanho, né? Digamos assim. E aí, vocês podem ver que as minhas listras se acompanham. Se eu deixar para esse lado aqui, que é o lado espelhado, vai dar certo, ó. Tá vendo? Que as listras se acompanham. E agora eu já vou iniciar na cor azul, que é essa próxima cor aqui. Então, não utilizem essa sobrinha aqui se vocês quiserem que o trabalho fique igual dos dois lados, que as cores tenham sequência para parecer que o trabalho foi feito de forma circular. Comecem um novo novelo procurando pela cor da sequência, para que fique exatamente igual. Então, aqui eu comecei pelo bege, que foi pro cinza, depois foi pro branco. Então, eu peguei um novelo, desmanchei um pedacinho até achar o bege, que foi pro cinza, e depois foi pro branco, certo? Esse pedaço aqui a gente guarda, porque a gente vai utilizar na parte da frente, quando a gente iniciar a cava do nosso decote. Mais ou menos por aqui assim, porque daí a gente vai trabalhar separado, né? Então, fica mais fácil a gente trabalhar já com outro novelinho de fio. Então, agora que vocês já viram a nossa peça montada, eu vou mostrar para vocês a estrutura dela. Nós vamos confeccionar um lado, que é o nosso lado das costas. Ele sobe reto até a altura da cava, a gente faz a cava e depois sobe reto. Vamos confeccionar também a nossa frente, que vai ter a mesma quantidade de pontos iniciais do que as costas. E a gente vai subir reto até a cava e depois vai fazer o nosso decote. E vamos confeccionar também duas mangas iguais. A gente inicia com uma quantidade menor de pontos e vai fazendo aumentos até atingir a nossa largura. Depois a gente faz a cava e encerra o nosso trabalho. Eu vou passar para vocês a medida em centímetros. A largura do meu trabalho, frente e costas, é de 47 centímetros para cada lado, por 50 centímetros de altura. Eu diria para vocês que esse é um tamanho MG. Se vocês quiserem maior ou menor, vocês podem fazer, desde que vocês lembrem de respeitar a multiplicidade dos pontos, tem que ser pontos pares. Na manga, a minha parte mais larga ficou com 35 centímetros, tá? Eu já tinha medido. E o meu punho ficou com 18. E o meu comprimento total da manga é de 50 centímetros e meio. Bom, pessoal, aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho já as costas do meu trabalho. E o que vocês precisam saber? Para as costas, a gente vai subir reto o nosso trabalho, sem fazer aumento nem diminuição, até atingir o tamanho que vocês querem entre a base do trabalho de vocês e a parte de baixo do braço. No meu caso aqui, são 34 centímetros. E eu comecei a minha diminuição na minha carreira de número 94. Então, na carreira 94, eu fiz a primeira diminuição, comi 4 pontos, depois, né, na carreira 95, eu fiz a diminuição pelo outro lado. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente no vídeo como que a gente faz. E aí, depois que eu terminei a minha última diminuição aqui, eu segui reto até o final do meu trabalho e na carreira de número 133, eu arrematei. Vamos lá. Coloquei aqui 100 pontos na agulha. Vou fazer o meu nozinho, porque eu não tinha feito. Fiz aqui. E agora eu vou fazer barra 1 por 1. Até a carreira de número 11. Na carreira de número 12, só deixa eu tirar meu nozinho daqui do fio. Na carreira de número 12, a gente vai fazer, então, o início do nosso trabalho. Como eu falei para vocês, o primeiro e o último ponto são pontos de borda. Então, o primeiro ponto sempre vai ser meia sem fazer, e o último sempre vai ser tricô. Então, fiz aqui, né? Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia
tricô. E eu vou seguir fazendo um meia e um tricô até o final dessa carreira. E vou repetir essa sequência da barra um por um, fazendo sempre um meia e um tricô, até a carreira 11. Então, vou fazer, inclusive, a carreira de número 11 assim. Sugiro para vocês o seguinte: contem essas carreiras todas do trabalho de vocês com um contador de carreiras. Eu tenho o meu, já mostro para vocês. Meu contador de carreiras é esse ultramoderno aqui, que é Círculo Revende, que a gente vai girando, ó. Aqui é a carreira de número 1. Se vocês não têm esse aparelho ultra tecnológico, brincadeiras à parte, tem aplicativo para celular para a gente contar as carreiras, ou a gente pode contar no bloco de notas do celular e ir anotando. Mas eu sugiro que vocês façam essas anotações, porque como vocês têm que fazer duas partes que são praticamente iguais, salvo o decote que a gente vai fazer aqui na frente, vai ser útil vocês terem anotado, né, isso para a hora de... Porque vocês vão iniciar pelas costas, que é reto, né, salvo a diminuição do braço, e depois vocês vão fazer a frente. Então, na hora de repetir na frente, se vocês tiverem anotado, vai ficar mais fácil, porque vocês não vão precisar contar no trabalho de vocês. Então, façam essa anotação. Eu vou seguir aqui, fazendo um meia e um tricô. Volto na carreira de número 2 só para mostrar para vocês que é efetivamente a repetição. E depois a gente vai fazer assim até a carreira de número 11. Então, agora, segunda carreira, já vou girar aqui meu marcador. Esse aqui eu sempre coloco na agulha, porque daí eu não perco ele. E vamos lá. Primeiro ponto sem fazer. Ponto seguinte, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E assim a gente vai até o final dessa carreira. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira de número 11. Na carreira de número 12, a gente volta e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a transição para o ponto arroz duplo aqui no nosso trabalho. Se vocês já pegaram, conforme eu mostrei para vocês na amostra, é só seguir fazendo isso até atingir a altura da cava. E eu vou mostrar para vocês mais na frente do vídeo como que a gente vai fazer as diminuições. Aí vocês podem avançar o vídeo até a parte onde eu mostro como que a gente vai fazer as diminuições para a cava. Mas a sequência de pontos basicamente é essa: meia e tricô até a carreira 11. Na carreira 12 a gente inicia o arroz duplo, que é o que eu mostrei para vocês na amostra, e eu já vou repetir só para ficar bem claro aqui no nosso trabalho. Sigam aí, e eu já volto para mostrar para vocês a continuidade. Concluí aqui minha 11ª carreira e encerrei a minha barra. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar a sequência do ponto arroz duplo. Eu vou virar meu trabalho. E aqui, como eu falei para vocês, o primeiro e o último ponto a gente vai desconsiderar, e eles vão ser os nossos pontos de borda, tá? Então, se vocês ficarem com medo de esquecer ou de se perder, coloquem um marcador, pode ser marcador de pontos, ou pode ser até um pedacinho de fio de outra cor, de algum outro trabalho, linha, enfim, só para separar o primeiro e o último, para que vocês não esqueçam de fazer eles diferentes, tá? Então, aqui o meu primeiro ponto eu passo sem fazer, eu vou colocar esse marcador aqui para sinalizar que ele é diferente. E aí, aqui agora, eu vou iniciar a minha sequência do ponto arroz duplo, que consiste em primeiro ponto em meia, para ele ficar diferente da carreira anterior, e o segundo ponto em tricô. Então, onde era meia, a gente vai fazer tricô, e onde era tricô, a bolinha tá aqui, ó, a gente vai fazer meia. Então, é meia, tricô. Meia, tricô. Como eu falei para vocês, não interfere a forma que vocês fazem os pontos, qual é o método utilizado, desde que vocês façam sempre
meia e tricô, obedecendo a sequência, tá? Então, a gente vai fazendo isso, onde era meia a gente faz tricô e onde era tricô a gente faz meia, até o final da carreira. Lá no último ponto, a gente vai ter o nosso ponto de borda, que vai ser tricô sempre. Por que a gente faz o último em tricô? Porque quando a gente vira o trabalho, para iniciar a próxima carreira, ele se apresenta pra gente como meia, e aí a gente pode fazer o nosso meia sem fazer, tá? Essa é a lógica. Então, eu vou seguir aqui, quando eu chegar ao final da carreira, eu volto para mostrar para vocês. A gente tá agora fazendo a 12ª carreira, que é a primeira carreira do nosso ponto arroz duplo. Nessa carreira, a gente vai desencontrar os pontos da carreira anterior. Então, lembrem-se disso, quando é carreira par, a gente desencontra os pontos. Onde era meia, a gente faz tricô, e onde era tricô, a gente faz meia. E eu vou seguir aqui, quando eu chegar no final, eu volto. Chegando aqui ao final, fiz aqui o meia, vou fazer o meu tricô, que é o último ponto da sequência do arroz duplo. Vou colocar meu marcador. E aqui, o meu último ponto da carreira, ponto de borda, a gente faz em tricô sempre. Vou virar meu trabalho e vou fazer a minha 13ª carreira. Essa carreira ímpar, fio está aqui na minha frente. Eu vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou passar meu marcador e eu vou seguir acompanhando o desenho dos pontos, repetindo o que eu fiz na carreira anterior. Então, eu inicio como meia, próximo é tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E assim a gente vai ir até o final da carreira, respeitando que o nosso ponto de borda ao final é em tricô. Vou seguir aqui e eu volto para mostrar para vocês a próxima carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer o último ponto da sequência em tricô, passo meu marcador e o último ponto da carreira, que é o ponto de borda, em tricô também. Vou virar meu trabalho e agora é a 3ª carreira do ponto arroz duplo, 14ª carreira do meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai inverter os pontos. Então, vou começar meu ponto de borda, passei sem fazer, passei meu marcador. Na carreira anterior, a gente tinha, na verdade, as 2 últimas carreiras, a gente fez 2 pontos em meia aqui. Então, agora, a gente vai iniciar com um ponto em tricô. O ponto ao lado era tricô, a gente vai fazer ele como meia. O próximo era meia, a gente vai fazer como tricô. E assim a gente vai indo, alternando. Iniciamos com tricô, vamos fazer meia. Tricô, meia. Próximo é tricô. Como que a gente vai distinguir? O tricô sempre fica essa bolinha aqui do ponto pro nosso lado. Então, ó, aqui eu tenho uma bolinha. Conseguem ver? Na agulha, eu sei que na carreira anterior, então eu fiz esse ponto como tricô. Nessa carreira, eu tenho que fazer ele como meia. Aqui, eu não tenho a bolinha, eu tenho liso. Então, eu fiz ele como meia, eu vou fazer como tricô. Aqui eu tenho bolinha, então, tenho que fazer ele como meia. Aqui eu não tenho nada, eu fiz como meia, eu tenho que fazer como tricô. E a gente vai ir alternando nessa carreira, que é a 3ª carreira da nossa sequência de ponto, a gente vai inverter. Então, onde era meia, a gente faz tricô, e onde era tricô, a gente faz meia. A gente vai fazer isso até o final. Então, aqui eu já fiz um pouquinho com vocês, ó. Meu primeiro ponto sem fazer, meu marcador, eu fiz um tricô, um meia, 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 um tricô. Próximo é meia. E assim nós vamos indo. Quando eu tenho bolinha, nessa carreira aqui, eu vou fazer meia, porque eu tinha feito em tricô. Quando eu não tenho nada, eu vou fazer tricô e vou formar a bolinha, ó. Aqui eu formei já a bolinha. E assim a gente vai indo até o final da carreira. Essa é a nossa 3ª carreira do ponto arroz duplo e a 14ª carreira do nosso trabalho. E eu vou seguir assim até o final e eu volto para mostrar para vocês a 4ª e última carreira da nossa sequência.
Chegando aqui ao final dessa carreira, fiz aqui um tricô, vou concluir minha sequência em meia, vou passar meu marcador e o meu último ponto de borda é tricô. Assim, nós concluímos essa terceira carreira do ponto arroz duplo, 14ª carreira do trabalho. Vamos para a 15ª, que é a quarta carreira do ponto arroz duplo. Esse ponto é uma repetição dessas 4 carreiras. Então, aqui é uma carreira ímpar no nosso trabalho, 15ª. Nós vamos fazer o primeiro ponto, vou passar meu marcador e eu vou repetir o que foi feito na carreira anterior. Então, eu iniciei lá com tricô, aqui eu inicio com tricô. E eu vou fazer os pontos conforme eles se apresentam para mim. O que era meia vai ser feito como meia e o que era tricô vai ser feito como tricô. E eu vou seguir fazendo isso até o final da carreira. Então, gravem isso. Na carreira par, a gente vai inverter os pontos. E na carreira ímpar, a gente repete o que foi feito na carreira anterior. Do trabalho, né? 15ª carreira, 16ª e assim vai. E aí, agora, a gente vai fazer a repetição dessas 4 carreiras. Então, na nossa 16ª carreira do trabalho, a gente vai repetir o que foi feito na 12ª. A gente iniciou com meia, depois foi tricô, meia, tricô. E assim a gente vai fazendo. Eu vou seguir fazendo aqui um meia e um tricô, repetindo o que foi feito na carreira anterior. E quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, fiz meu último pontinho em meia, vou passar meu marcador e vou fazer o ponto de borda em tricô. E aqui nós concluímos a 4ª repetição do ponto arroz duplo. Vou fazer o início da 16ª carreira. Como que é o início da 16ª carreira? É igual o da 12ª, porque nós estamos voltando ao começo da sequência. Então, passo o primeiro ponto sem fazer, passo o meu marcador. E como eu falei para vocês, aqui a gente tinha carreira par, então a gente vai inverter os pontos. Na carreira anterior, a gente tinha iniciado com tricô, tá aqui a bolinha. Então, essa carreira nós vamos iniciar com meia. E vamos invertendo. Onde era meia eu fiz tricô, agora aqui é tricô, ó. Terceiro pontinho, bolinha, vou fazer meia. Aqui era meia, eu vou fazer tricô. E assim a gente vai repetindo. Essa carreira a gente inverteu os pontos. Na próxima carreira, que vai ser a carreira ímpar, a gente vai manter, repetir essa carreira aqui. Então, eu vou iniciar ela como tricô, vou iniciar ela como meia, depois eu vou fazer tricô. Na 18ª carreira, eu vou inverter. Vou iniciar com tricô e vou fazer meia. E assim a gente vai repetindo essa sequência de carreiras para crescer o nosso trabalho e formar esse padrão. Porque essa carreira, esse trabalho, ele consiste na repetição dessas 4 carreiras. Como vocês podem ver, eu cresci até atingir a altura. Eu vou seguir trabalhando aqui, então, fazendo essa repetição, até atingir a altura de 36 centímetros, 34, 35, 36. No meu caso aqui, eu vou seguir até a minha carreira de número 93, repetindo o padrão. Quando eu chegar na carreira de número 94, eu volto pra gente fazer a cava juntos. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficarem com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Já teci aqui, então, as minhas 93 carreiras e cheguei na carreira de número 94, que é a carreira onde eu comecei a cava na outra parte do meu trabalho. Então, aqui nós vamos fazer a nossa cava na carreira 94. Como que a gente vai fazer? Eu vou iniciar diminuindo 4 pontos desse lado aqui do meu trabalho. Então, eu vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou desprezar meu marcador por algumas carreiras e agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer o segundo ponto e vou derrubar aquele primeiro ponto por cima dele. Tenho aqui uma diminuição. Vou fazer o terceiro ponto da carreira, vou fazer todos em meia aqui para facilitar, tá? Vou fazer esse ponto e derrubo o anterior por cima dele. Tenho 2 diminuições. Vou fazer o próximo, tenho 3 diminuições. E vou fazer o seguinte,
tenho 4 diminuições. Fica dessa forma aqui. A partir daqui, eu vou seguir tecendo normalmente. Então, aqui eu tenho trabalho em ponto meia na carreira anterior. Como eu tô na carreira par, é a hora de inverter os pontos. Então, eu vou fazer tricô, meia, tricô, até o final da carreira. Lembrando de fazer o último ponto em tricô. Nessa parte aqui, é só seguir trabalhando até o final da carreira, sem fazer mais nenhuma diminuição nessa carreira. Quando chegar lá no final, no último ponto, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Chegando aqui ao final da carreira, vou tirar esse marcador por algumas carreirinhas, só para não me confundir. E aí, aqui, fiz meu último pontinho, vou fazer o último ponto de borda em tricô. Vou virar meu trabalho, vou fazer a carreira 95, que é uma carreira ímpar. Então, eu vou acompanhar os pontos da carreira anterior. Porém, no começo, a gente vai fazer 4 diminuições. Vou passar aqui o primeiro ponto, vou tecer o segundo, derrubo sobre esse, um ponto diminuído. Teço o próximo, derrubo sobre esse, 2 pontos diminuídos. Teço o próximo, derrubo sobre esse, 3 pontos diminuídos. Teço o próximo, derrubo sobre esse, 4 pontos diminuídos. Então, a gente vai repetir no começo dessa carreira o que foi feito no começo da carreira anterior, para que as diminuições fiquem certinhas. Então, se eu fiz 4 diminuições lá, eu tenho que fazer 4 diminuições aqui. E agora, é só tecer os pontos conforme eles se apresentam, porque a gente está na segunda carreirinha da sequência do ponto arroz duplo. Então, eu vou seguir fazendo meia tricô, repetindo a carreira anterior até o final dessa carreira. Lá no meu último ponto da carreira, que eu tenho que me lembrar de fazer ele em tricô, para na próxima carreira eu iniciar com ele em meia. Então, vamos seguir assim até o final. Cheguei aqui ao final, fiz meu pontinho de borda em tricô, vou virar meu trabalho, carreira número 96. E agora, nós vamos fazer 3 diminuições. Então, vou passar aqui o primeiro ponto e vou tecer o próximo em meia, derrubo sobre ele, uma diminuição. Faço o seguinte, derrubo sobre ele, 2 diminuições, e faço o próximo, derrubo sobre ele, 3 diminuições, dessa forma aqui. Agora, nós na carreira anterior havíamos feito ponto meia nesse próximo ponto que a gente vai trabalhar. Como é uma carreira par, eu vou inverter os pontos, então começo com tricô, seguinte é meia, tricô, meia, e vou assim até o final da carreira. Lá do outro lado, a gente volta para mostrar para vocês a próxima diminuição. Cheguei aqui ao final dessa carreira, terminei também com um ponto em tricô, vou virar meu trabalho. Como é carreira ímpar, essa é a carreira número 97, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior. E aqui eu vou fazer 3 diminuições. Passar o primeiro ponto, faço o segundo, derrubo o primeiro sobre ele, uma diminuição. Vou para o próximo, derrubo o anterior sobre ele, 2 diminuições. E vou para o seguinte, derrubo o anterior sobre ele, 3 diminuições. E agora, vou seguir tecendo os pontos dessa carreira, como eles se apresentam. No início da próxima carreira, a gente vai fazer mais uma diminuição. Concluí aquela carreira, próxima carreira, carreira par, número 98, vou fazer 2 diminuições. Passo o primeiro ponto, faço o segundo e derrubo sobre ele, fiz uma diminuição. E vou fazer o próximo, mais uma diminuição. Como aqui eu tenho carreira par, eu tenho que inverter os pontos. Então, esse ponto aqui tá se apresentando para mim como tricô, eu vou fazer ele como meia. E vou seguir invertendo os pontos da carreira anterior até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira número 98, vou fazer a 99. E agora, carreira ímpar, vamos repetir a carreira anterior. Então, vou fazer 2 diminuições. 2. E vou tecer até o final da carreira os pontos como se apresentam para mim.
Chegamos na carreira de número 100 e vamos fazer nossa última diminuição. Então, nós vamos diminuir apenas um pontinho. Aqui eu vou passar o primeiro sem fazer, vou fazer o segundo, derrubo o ponto sobre ele e agora eu já posso voltar com o meu marcador. E agora é uma carreira de troca do ponto, então vou fazer, como o primeiro se apresenta para mim em tricô, vou fazer ele em meia, o seguinte em tricô e assim até o final. E agora, na carreira 101, nós vamos fazer uma diminuição, igual fizemos na 100. Então, passei o primeiro ponto sem fazer, o segundo passo por cima dele, vou recolocar o meu marcador de pontos nessa agulha aqui, e agora eu vou seguir fazendo os pontos como eles se apresentam, até o final da carreira. Finalizamos aqui na carreira de número 101, a diminuição das cavas do nosso trabalho. Agora, na próxima carreira, na carreira de número 102, na parte da frente, a gente vai iniciar a cava do decote, que vai ser aqui no centro. Então, o que vocês têm que observar? Se vocês quiserem fazer sem decote, seguir reto até o final para fazer o decote canoa, que é com a costura apenas de parte do trabalho aqui nas laterais e deixa o meio aberto, é só seguir reto e fazer a frente igual vocês fizeram as costas. Para nós fazermos o decote, nós vamos fazer da seguinte maneira. Preciso cavar 12 pontos centrais aqui na primeira carreira do decote. Então, a gente vai contar quantos pontos a gente tem ao todo na nossa agulha, depois das diminuições que nós fizemos. Aqui no meu caso, eu tenho que ter 80 pontos, porque eu tinha 100, eu diminuí 10 de um lado e 10 do outro. Mas nós vamos contar só para verificar essa informação. Tenho 80 pontos, como eu vou diminuir 12, eu vou diminuir 12 pontos, não vou diminuir 14. Vou diminuir 12 pontos, então eu vou ficar com 68 pontos na minha agulha depois que eu fizer essa diminuição na parte central. Vai ficar metade para um lado dos 68 e metade para o outro. Então, vão ser 34 pontos para cada lado. E aí, aqui no meio, a gente não vai mais trabalhar esses pontos centrais. Então, a gente vai ter que trabalhar 34 pontos aqui iniciais na nossa carreira. Então, eu vou fazer o primeiro, o segundo, eu já vou alternar os pontos, porque essa é uma carreira par. Então, a gente muda os pontos no ponto arroz duplo. Então, vou fazer o segundo aqui como tricô, terceiro meia, 4, 5 e vou fazer 34 pontos. Quando eu chegar no ponto de número 34, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no meu ponto de número 34, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. A partir daqui, eu vou arrematar 12 pontos. Então, vou tecer aqui o primeiro, o segundo, e vou derrubar esse aqui sobre ele. Arrematei um ponto. Teci aqui os meus 34 pontos, e agora eu vou iniciar as minhas diminuições. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto e o meu segundo. E derrubo esse aqui sobre ele. Uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz aqui minha 12ª diminuição. E agora, a gente tem que contar para ver se a gente tem 33 pontos nessa agulha aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Com esse pontinho aqui, ficam 34 para o outro lado da peça. Então, como a gente está trabalhando uma carreira par, aqui eu preciso alternar os pontos novamente. Então, como eu tinha meia, eu vou fazer tricô,
meia, tricô, meia, tricô, até o final da carreira. Lá no final, a gente vai virar o trabalho e aí eu já mostro para vocês como prosseguir. Aqui, pessoal, eu vou concluir a carreira, né? E vou para a próxima. Na próxima carreira, eu vou fazer o seguinte: passo o primeiro ponto sem fazer e vou repetir a sequência de pontos da carreira anterior até chegar ao final, que agora é no meio da carreira. Por quê? Porque a gente está trabalhando apenas um ladinho da peça, o outro lado tá aqui sem fio. Então, eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai prosseguir. Eu vou seguir tecendo aqui os meus 34 pontos que eu tenho desse ladinho. E aí, a gente vai passar a trabalhar com 2 fios agora. A gente vai pegar aquele fiozinho que sobrou do outro lado do nosso trabalho para trabalhar no outro lado ao mesmo tempo, né? No outro lado da nossa frente ao mesmo tempo, para poupar tempo e para a gente fazer os 2 lados iguais. Então, cheguei aqui no meu último ponto desse lado. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar esse outro novelinho aqui. Reparem que eu tô trabalhando no fio azul, tá? E aqui eu tenho fio azul. Porém, ó, eu tenho azul, cinza e azul escuro. Como eu tô vendo aqui, eu tenho azul, cinza e azul escuro. Eu preciso chegar no azul claro depois do azul escuro e do cinza novamente. Então, eu vou desmanchar um pedaço desse bolinho que eu tenho aqui até chegar no azul claro novamente, para minha sequência dar igual, né? A minha sequência de cores, porque senão se eu emendasse essa ponta aqui nesse lado do trabalho, eu ia ter azul escuro novamente, e nesse novelinho que eu tenho aqui, depois eu vou ter verde. Então, eu tenho que desmanchar aqui um pouquinho, e eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai prosseguir. Só vou chegar no azul aqui. Ó, tirei um tanto aqui de fio, que era do azul claro, azul escuro, cinza. E aí, agora, eu já estou no azul claro, nessa bolinha aqui. Como que a gente vai prosseguir? Se vocês quiserem fazer separadamente uma frente da outra, pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho mais fácil, porque a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo os 2 lados. Se vocês quiserem trabalhar só um lado, para não ficar com 2 fios em cima da bancada ao mesmo tempo, esse lado daqui vocês vão deixar em espera. Quando vocês chegarem aqui nesse pontinho ao final, vocês vão virar o trabalho de vocês e seguir trabalhando só esse lado daqui. Aí vocês vão fazer diminuição, vão fazer uma carreira normal, mais uma diminuição e mais uma carreira normal até atingir a altura que a gente atingiu nas nossas costas. Eu vou mostrar para vocês do jeito que eu vou fazer essa aqui, porque é o jeito que eu considero mais fácil. Mas vocês ficam livres, se quiserem trabalhar separado, é só ir acompanhando o vídeo e depois repetir do outro lado o que foi feito aqui. Eu vou fazer aqui um nozinho, fiz um E, vou passar essa perninha aqui por dentro do círculo e eu tenho um nó. Ó, faço um Ezinho no meu dedo, dessa forma aqui. O fio que vem lá do novelo que tá pra trás, vou passar por dentro dessa bolinha e dou um nozinho. É um nozinho corrediço. Vou ajustar ele aqui na minha agulha. Vou tirar. Vou passar esse pontinho aqui. E vou passar o meu Ezinho por dentro dele. Dessa forma aqui. Certo? E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto sem fazer da carreira. Agora, nós estamos trabalhando a volta, né, na carreira ímpar, na volta daquela carreira que a gente fez as diminuições. Essa carreira é a número 103. Sempre que a gente estiver trabalhando perto do centro, pelas próximas 2 carreiras, a gente vai fazer diminuição. Então, eu já tenho que fazer a primeira diminuição desse lado daqui, porque eu tô próxima do centro. Então, eu vou fazer aqui uma diminuição de 2 pontos, tá? Eu vou pegar os 2 fiozinhos juntos, porque daí eu já vou arrematar
e esconder essa perninha da sobra do meu fio. Então, aqui eu vou tecer o próximo ponto em meia e vou derrubar o primeiro sobre ele. Tenho aqui uma diminuição. Vão ficar 2 fios em cima da minha agulha, mas não tem problema, tá? Na volta, a gente só tem que lembrar de pegar esses 2 fios juntos. Vou tecer o próximo ponto e derrubo o anterior sobre ele. Tenho aqui a minha segunda diminuição. E a partir daqui, eu vou tecer normalmente até o final dessa carreira. Aqui eu já vou desprezar esse fiozinho, seguindo a sequência dos pontos que se apresentam para mim, porque é uma carreira ímpar. Então, vamos lá, até o final. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei no final daquela carreira, vou fazer a carreira de número 104. Aqui, como a gente vai trabalhar com 2 fios emendados no trabalho ao mesmo tempo, a gente só tem que cuidar para eles não embolarem. Então, sempre joguem o fio pro lado que acompanha o trabalho, tá? Essa carreira aqui, por esse lado da frente, não vai ter diminuição nenhuma. Eu só vou inverter os pontos porque é uma carreira par. Então, onde era meia eu faço tricô e onde era tricô eu faço meia. Nesse primeiro lado aqui, tá? Porque a gente já fez as diminuições no início da carreira ímpar, como é o lado que tá para dentro do nosso decote, tá? Sempre pro lado de dentro do decote, por 2 carreiras para cada lado, né? A gente vai fazer a diminuição de 2 pontos. Então, eu tinha 34 lados para 34 pontos para cada lado. No início do decote, eu vou ficar com 30 ao final. Vou seguir fazendo aqui o desencontro dos pontos. Já tô chegando no finalzinho, porque agora a gente tem menos pontos para cada lado, né? Então, vamos lá. Chegando aqui. Aqui é o momento aquele em que eu trabalhei com 2 fiozinhos juntos. Então, fiz aqui um meia, vou pegar os 2 juntos em tricô. E o último também vou fazer em tricô. Pra deixar ele como pontinho de borda, tá? Não esqueçam de fazer isso. Aqui, pessoal, vou jogar meu fio lá pra trás. Estamos no começo do nosso lado 2 da frente. Então, aqui, como eu não fiz a primeira diminuição de 2 pontos, igual eu fiz aqui, eu tenho que fazer, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto sem fazer, o segundo ponto eu vou fazer e vou derrubar o primeiro sobre ele. E vou fazer o próximo e derrubar o primeiro sobre ele. Ficou assim, tá? E aí, aqui agora, eu tenho que inverter os pontos. Então, aqui eu tenho um tricô, vou fazer um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Então, aqui no decote, sempre que a gente estiver vendo o trabalho assim, de frente, né? Sempre aqui, ó, antes do decote, depois do decote, eu vou fazer uma diminuição. Então, trabalhei todos esses pontos aqui eu não fiz diminuição nenhuma nessa carreira, trabalhei normalmente, e aqui depois do decote eu fiz a minha diminuição. Quando eu virar meu trabalho, vou trabalhar normalmente aqui, e aí aqui depois do decote que eu vou fazer a minha diminuição. Mas eu já volto para mostrar isso para vocês. Carreira de número 105, vamos lá. Então, é uma carreira ímpar, eu acompanho os pontos que se apresentam. Nessa primeira parte aqui, dos meus 30 e agora 32 pontos, né? Eu vou seguir trabalhando normalmente até chegar no buraco central do nosso decote. Porque aqui eu já fiz as diminuições desse lado na carreira anterior. Então, vamos lá. Fazendo os pontos conforme eles se apresentam. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo ao final. E aí, na próxima carreira, a gente vai ter só mais uma diminuição. Ó, vou fazer o último ponto em tricô. Aqui, agora, eu vou passar pro outro lado da minha frente. Então, eu tenho que fazer uma diminuição de 2 pontos para eu concluir as diminuições da frente, desse lado daqui. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto, vou fazer o segundo, passei por cima e vou fazer o próximo
passei por cima, fiz as minhas 2 diminuições. Agora, eu vou tecer os pontos conforme eles se apresentam para mim, porque é uma carreira ímpar, é a carreira número 105. Reparem que não tem... É só prestar atenção, na verdade, né? Não é muito difícil. Sempre depois do decote, por 2 carreiras, a gente vai fazer diminuição de 2 pontos por carreira. E aí, aqui desse ladinho aqui da minha frente, eu já tenho que estar com 30 pontos, porque eu iniciei com 34, diminuí 2 pontos, depois diminuí mais 2 pontos, então tem que ter 30 pontos desse lado daqui. Quando eu chegar aqui no final, eu já estou chegando, eu vou contar para mostrar para vocês. Vou fazer aqui meu último ponto em tricô. Já contei aqui, tenho 30 pontos mesmo. E aí, desse ladinho aqui do decote, eu não preciso mais fazer nenhuma diminuição. Então, vou iniciar minha carreira de número 106. Vou fazer um ponto sem fazer, passo meu marcador. Tenho ponto aqui em meia, vou fazer em tricô. E vou seguir fazendo meio tricô até o final desse ladinho aqui do trabalho. Concluí esse primeiro lado, vou fazer então as minhas últimas diminuições do outro lado, para que o trabalho fique igual. Passo o primeiro ponto, no segundo eu faço uma diminuição e no próximo uma diminuição. E agora eu vou ficar também desse ladinho daqui com 30 pontos. Como é uma carreira par, eu tenho que inverter os pontos que se apresentam aqui para mim. E a partir de agora, pessoal, a gente vai seguir a mesma lógica que a gente vinha fazendo no nosso trabalho. Lembrando de deixar para cada lado o primeiro e o último ponto, né? Separadamente. O primeiro ponto a gente passa sem fazer em meia e o último ponto a gente sempre faz em tricô. E a gente vai tecer até atingir a altura que a gente deseja para finalizar o nosso trabalho. No meu caso, eu encerrei na carreira de número 133 e na 134 eu arrematei na carreira de número 133. Então, eu vou seguir aqui. Agora, eu tenho 30 pontos para cada lado. E a gente vai seguir fazendo o que a gente já vinha fazendo. Agora, eu vou fazer o lado ímpar. A carreira de número 107. Como é o lado ímpar, o que eu tenho que fazer? Tecer os pontos conforme ele se apresenta. O primeiro ponto eu passo sem fazer, o segundo tá aparecendo aqui pra mim como tricô, eu vou fazer em tricô, terceiro meia, e assim eu vou indo, trabalhando os 2 lados da frente separadamente. Quando eu chegar no final desse lado, dessa parte da peça, minha frente vai estar pronta, e aí é só eu arrematar os pontos. Então, eu vou só fazer mais um pouquinho aqui e volto pra mostrar pra vocês. Sigo aqui na carreira número 107. Agora, eu só vou fazer aqui o outro ladinho, né, pra mostrar pra vocês, que a gente vai seguir da mesma forma que a gente iniciou aqui. Passo o primeiro pontinho sem fazer, o segundo eu vou fazer em tricô, porque é carreira ímpar, sigo acompanhando os pontos conforme eles se apresentam. E podem ver aqui, pessoal, que a minha troca de cor está obedecendo o que foi feito do outro lado. Claro que não tá bem exata, porque eu iniciei, né, na metade já do fio azul. Mas, ó, aqui eu já tenho verde e aqui eu já vou ter verde de novo. Então, a gente vai seguir alternando a nossa sequência do ponto até atingir a altura para o arremate da nossa peça. E eu volto aqui com vocês, então, na carreira de número 133, para a gente fazer o arremate juntos. Esse aqui é a minha carreira de número 132, e agora na carreira de número 133 eu vou fazer o arremate. Reparem que daquele bolo grande de fio que eu tinha ainda sobrou bastante, e do bolo menor ainda tem fio. Como que a gente vai fazer o arremate no ponto arroz duplo? Primeiro ponto eu vou passar sem fazer. Como eu tô fazendo a carreira ímpar, eu tenho que tecer os pontos como eles se apresentam. Então, o segundo ponto eu vou tecer em meia, e vou derrubar aquele ponto que eu fiz inicialmente por cima dele. Esse ponto tá pra mim em tricô. Então, vou fazer ele em tricô. Derrubo o ponto anterior por cima. Próximo é meia. Faço em meia, derrubo o ponto anterior por cima. Esse é tricô. Vou fazer em tricô, derrubo o ponto anterior por cima. Esse é meia.
vou fazer em meia e derrubo. E assim a gente vai indo até o final da carreira. Quando é ponto meia, a gente faz meia e derruba o anterior. Quando é tricô, a gente faz o tricô e derruba o anterior. Se a gente estiver fazendo esse arremate na parte das costas, a gente vai fazer igual por toda a extensão do nosso trabalho com o mesmo fio, porque é na parte das costas. Como aqui a gente está fazendo na frente, eu vou fazer primeiro esse ladinho aqui, e aí depois eu faço o outro lado com o fio que está engatado no meu trabalho do outro lado. Mas é bem simples. Quando é meia, faço meia. Quando é tricô, eu faço tricô. Até o final. Lá no final, a gente vai cortar o nosso fio e vai passar o fiozinho por dentro do ponto com uma sobra grande para depois a gente utilizar esse mesmo fio na costura da nossa peça. Eu já estou aqui bem avançada, então eu vou seguir fazendo para que vocês vejam. Tricô a gente faz tricô e meia a gente faz meia. Então aqui eu fiz meia, o próximo é tricô. Por isso que a gente faz o arremate na carreira ímpar. Para facilitar, porque se fosse na outra carreira a gente teria que fazer torcido, né? Invertendo os pontos. Então aqui tem mais alguns pontinhos. Façam com calma, prestando bastante atenção. Se ficarem com alguma dúvida, escrevam aí nos comentários que a gente tenta responder para vocês. Ó, tô chegando aqui ao final. E agora aqui, ó, eu vou fazer o último em tricô. Vou passar esse aqui por cima. Eu fiquei com um ponto na agulha. Aí eu venho aqui. Vou cortar o meu fio comprido. Dessa forma aqui. E aí eu vou soltar esse fio, deixar ele, a laçadinha que tava na minha agulha, meu ponto um pouquinho maior. Vou passar esse fio comprido por dentro dessa laçadinha e temos aqui o nosso arremate. Fica dessa forma, a gente vai fazer igual desse lado aqui, vai arrematar com fio comprido também, e a nossa frente vai estar pronta. Reparem que o nosso decote ficou num tamanho bom, suficiente para passar a nossa cabeça, porque o trabalho vai esticar, né? E aí depois a gente vai levantar os pontos aqui ao redor para fazer a nossa gola. Vou sobrepor aqui só para que vocês vejam, tá? E aí na próxima aula a gente vai aprender a fazer as mangas e a costura da nossa peça, bem como a gola, né? Ó, a frente aqui fica um pouquinho diferente, porque como a gente tem menos pontos, a nossa listra muda um pouquinho. Mas é importante, se vocês quiserem, é claro, que fique as duas frentes iguais como ficou a minha. E aqui, como vocês podem ver, a nossa peça tá quase, né? A frente e costas estão finalizadas. Agora eu só tenho que arrematar aqui. E aí a gente vai poder dar prosseguimento fazendo as nossas mangas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, escrevam nos comentários. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E na próxima aula eu venho dar continuidade com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!